tudo bem com vocês? Mais uma aula do cursinho preparatório Paz UEMA Enem. Você vai entrar na universidade. Cola conosco aqui na plataforma Gonçalves Dias, a maior plataforma de educação do Brasil. Eu sou a professora Cacau Sotero, nossa intérprete de Libras, fazendo aqui de tudo para você gabaritar na sua prova. Este projeto é do Governo do Estado do Maranhão, através da Secretaria de Estado da Educação. Educação é para isso que nós estamos aqui, para fazer com que você se desenvolva melhor nas questões. Estamos trazendo questões de outros vestibulares, tá? Como o nosso trabalho aqui é com questões da UEMA, a gente está explorando aqui a interpretação das obras literárias. Bom, nós já sabemos que neste ano nós temos as obras, os livros de leitura obrigatória. Vamos trabalhar o resumo, mas vamos explorar aqui uma questão que já foi exibida. Já foi desenvolvida, né? Exibida agora aí na TV para vocês. Não esqueçam de compartilhar os vídeos, de acessar o link para ter acesso, lógico, né, ao material. Olha eu fazendo aqui um pleonasmo. Acessar o link para ter acesso ao material. Isso é um pleonasmo, tá, gente? Mas é assim mesmo. Você vai ter acesso ao material, vai responder de acordo aqui com aquilo que a gente vem explicando, tá bom? Vamos ver um texto aqui retirado de uma obra literária. O retirante explica o leitor quem é e a que vai. Você lembra dele? Já leu essa obra, Morte e Vida Severina? Pois é. O meu nome é Severino, não tenho outro de pia, ou seja, de batismo. Eu só tenho esse nome. Como há muitos Severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Gente, no interior do Nordeste é comum as pessoas nomearem as pessoas, né? As pessoas nomeiam as pessoas indicando de quem é o fulano. Por exemplo, Maria casou com João, é Maria do João. O João é filho da Francisca, então é o João da Francisca. Foi João que eu falei, né? Enfim. Eles nomenclaturam assim, para identificar. E aqui o autor já começa a dizer que o nome dele é Severino, nome de batismo, tá? Pia batismal. Mas ele quis dizer que há muitos Severinos. Então, para que ele fosse diferenciado de outros Severinos, chamaram-no Severino de Maria. Como há muitos Severinos com mães chamadas Maria, olha a identificação. Fiquei sendo o da Maria do final de Zacarias. Então, a Maria, mãe dele, é a Maria do Zacarias, que já morreu. Mas isso ainda diz pouco. Vejamos. É o Severino da Maria do Zacarias, lá da Serra da Costela, limites da Paraíba. Então, como é que eu vou identificar o Severino? Ele é filho da Maria, a Maria é a do Zacarias, e o local que ele mora, Serra da Costela, entendeu? Para identificar o Severino. E se somos muitos severinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual. Mesma morte severina, que é a morte de que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia, de fraqueza e de doença, é que a morte severina ataca em qualquer idade e até gente não nascida. Somos muitos severinos, iguais em tudo e na sina. Sina, futuro, como é que eu vou dizer? A pessoa nasce projetada para viver aquilo, tá bom? Então você vê que o autor, que é o João Cabral de Melo Neto, traz umas características da vida de uma pessoa que mora lá na região nordestina, entenderam? Então ele caracteriza pelo nome, filho de quem, a mãe é marido de quem. Ah, mas tem muitas pessoas com esse nome Severino. Então, no Nordeste, o autor destaca o nome e também o tipo de vida que o autor, o protagonista, que é o Severino, vive.
Para esse texto que nós lemos, temos essa questão, ó. Severino chega a uma conclusão que lhe parece óbvia e que confirma Severinos. Trata-se de morrerem precocemente, serem filhos de Marias, homenagearem um santo, ele fala no texto, terem pais homônimos, ou seja, com o mesmo nome, ou resistirem às adversidades. Bom, quando você traz, né, você se depara com uma questão dessa, quando os elaboradores trazem uma questão como essa, ele espera que você entenda, a partir de um trecho, algo que é desenvolvido em toda a obra. Então, nessa obra de João Cabral de Melo Neto, faz-se a apresentação do Severino com as características de sua vida, de sua sina, né, o destino dele, e como é que é a morte. E aí você vai dizer o quê? Que o Severino, quando se apresenta, ele chega à conclusão que os tantos severinos que existem lá na região dele morrem precocemente. Aí ele vai falar se é de emboscada, se é de doença ou prematuramente no ventre da mãe, tá? Quando ele fala assim, antes de nascer. Então, eu trouxe aqui um resumo pequeno dessa obra que nós acabamos de ver, né? O texto foi retirado de uma obra que a história começa com a apresentação do protagonista, que é o Severino, né? Morte e Vida Severina é a obra de João Cabral de Melo Neto, onde o Severino começa se apresentando. Vocês lembram? Meu nome é Severino, não tenho outro de pia, quer dizer, meu nome é Severino, eu tenho esse nome, só tenho este nome, existem outros Severinos, né? Ele é um retirante e também ele é mais um entre tantos Severinos, entre tantas pessoas com o mesmo nome. Por isso que o autor fala muitos Severinos, ou seja, muitas pessoas que têm a história parecida. E também assina, né? Ou seja, o futuro. Eles nasceram, eles vão viver a mesma história, eles vão morrer do mesmo jeito. E o autor fala, né? Morte precoce, que foi a questão da questão, né? A questão da questão é ótimo, que foi a alternativa que nós marcamos, a morte precoce. Ele fala de morte antes dos 20, de emboscada, morte de doença antes dos 30, e também quando o bebê, né, a gente já falou, nem chega a nascer. E ainda o Severino pretendia seguir o rio, né, ele ia acompanhando o rio, para chegar até a capital de Pernambuco, Recife. Só que, o que aconteceu? O rio desapareceu, o rio seca. E também a seca é um dos problemas, então, da região Nordeste, na ocasião dessa obra, tá? Mas ainda assim ele consegue seguir o caminho por várias regiões, ele vai passando, né? Várias regiões, assim, vários espaços, e ele chega até uma casa, ele começa onde está acontecendo um velório de quem? De mais uma pessoa, de mais um Severino. Um velório mais... como é que eu vou dizer? Um velório comum, era comum para eles vivenciarem isso. A pessoa morrer cedo, enfim. Aí depois ele segue cansado de tanto andar e aí decide procurar um emprego. Mas isso aí, gente, é o resumo da obra que já foi explorada no vestibular de 2019. Vamos seguir. Mais uma questão. Aqui a gente tem um outro momento da mesma obra. Ó. Uma mulher da porta de onde saiu o homem anuncia-lhe o que se verá. Aí ele diz assim, compadre José, compadre, que na relva estás deitado, conversais e não sabeis que vosso filho é chegado? Estais aí conversando em vossa prosa entretida? Não sabeis que vosso filho saltou para dentro da vida? Saltou para dentro da vida ao dar o primeiro grito. E estáis aí conversando, pois sabei que ele é nascido. Gente, nasceu o filho do compadre aqui, José, né? Alguém fala com ele. É o texto 1. Ainda, gente, trecho da obra Morte e Vida Severina. Só que nessa época também houve outra obra de leitura obrigatória,
que é o texto 2, que todo mundo conhece essa história, do João Grilo, do Chicó, em O Alto da Compadecida. João Grilo diz assim: e como avistaram você da vila? Aí o Chicó diz assim: ah, eu levantei um braço e acenei, até que uma lavadeira me avistou e vieram me soltar. E você não estava com os braços amarrados, Chicó? Disse o João Grilo. Aí o Chicó disse: João, na hora do aperto dá-se um jeito a tudo. Aí João Grilo: mas que jeito você deu? Aí ele responde: não sei, só sei que foi assim. Por que eu disse que todo mundo sabe? Porque essa obra virou um seriado na TV, né, com 4 capítulos, e também virou filme. E um filme muito divertido, muito engraçado, onde a gente pôde aí contemplar essa obra maravilhosa de Ariano Suassuna. Fazendo-se uma comparação do uso da língua portuguesa nos 2 textos, vocês perceberam, né? Existe aí uma coloquialidade no segundo texto, existe uma linguagem mais polida no primeiro. Tem-se a variante linguística da mulher no primeiro texto, diferentemente da de João Grilo e Chicó no segundo texto. Gente, variação linguística aqui presente na obra literária. E você sabe, nós temos o Romanceiro da Inconfidência, nós temos A Casa de Pensão, né? São obras de tempos literários diferentes, são obras que exploram as variações linguísticas. Então, a gente tem aqui, no segundo texto, adota a interlocução coloquial, revelando sua origem humilde. Letra B, evita a formalidade, dirigindo-se diretamente ao seu interlocutor. Então, vou voltar aqui só para vocês entenderem. Ó. Quando a gente compara os textos, Cacau, eu não estou lembrando. Dá uma pausa no vídeo, aí volta um pouquinho, faz a leitura do texto 1. Depois, você faz a leitura do texto 2. Aí você faz essa comparação. Quando nós comparamos os textos, nós percebemos que a variante linguística da mulher, ou seja, a forma como ela fala no primeiro texto, é diferente da de João Grilo e Chicó, que é mais regional, é mais despojada, tá? É mais coloquial. Quando a gente faz isso, a gente percebe o quê? Quando a gente compara que adota a interlocução coloquial, revelando sua origem humilde, evita a formalidade, dirigindo-se diretamente ao seu interlocutor, lembrando que interlocutor é a pessoa que fala, né? Então, quando eu falo com alguém, nós dois somos os interlocutores. Emprega vocabulário formal marcando sua condição de retirante, utiliza formas possessivas identificando o interlocutor por você, ou emprega vocativo de valor afetivo definindo uma relação social. Aí você analisa para entender que emprega-se o vocativo de valor afetivo. Vou voltar aqui para vocês verem. Estou voltando aqui, ó, texto. Compadre José, olha só. Compadre José, vocativo, tá chamando, é um termo da oração, tá bom? E aí, aqui, olha só. E como avistaram você na vila? Deu para ver? Entender que a gente tem aqui um vocativo de valor afetivo definindo uma relação social, tá? De proximidade, tá bom? Mais uma questão. Texto 1, aqui a gente já tem uma outra obra que foi explorada, tá bom? As paredes barradas de azulejos portugueses e para o alto cobertas de papel pintado mostravam nos seus desenhos repetidos de assuntos de caça alguns lugares sem tinta cujas manchas brancacentas. Gente, branco e cinzento ao mesmo tempo, né? Barradas de azulejos portugueses, tá? Ou seja, as paredes eram cheias de azulejos, era, né? Você para, né? Você barra, você se depara com os azulejos. Olha bem para a forma, a construção aí linguística. Para o alto, cobertas de papel pintado, mostravam nos seus desenhos repetidos de assuntos de caça alguns lugares sem tinta cujas manchas brancacentas traziam a ideia joelheiras de calças surradas.
Ao lado, dominando a mesa de jantar, aprumava-se, eu vou já continuar o texto, mas eu já vou te dizendo. Quando você lê um texto como esse, você já consegue imaginar um cenário na sua cabeça. Uma parede com azulejo, uma parede meio branca, meio cinzenta, né? Por conta da manchada. Então, o autor aqui está mostrando como é o ambiente, tá? Aprumava-se um velho armário de jacarandá, um tipo de madeira, polido, muito bem tratado, com as vidraças bem limpas. Olha o contraste do lugar. Expondo as pratas e as porcelanas de gosto moderno. A um canto dormia esquecida na sua caixa de pinho envernizado uma máquina de costura de Wilson, tá? Uma máquina, tá repetido aqui, né? De costura de Wilson. Das primeiras que chegaram ao Maranhão. É uma obra nossa, tá, gente? Nos intervalos das portas, simetrizavam-se 4 estudos de Julian, representando em litografia as estações do ano. Simetrizavam-se, olha a simetria, tá? As estações do ano defronte do guarda-louça, um relógio de corrente embalava melancolicamente a sua pêndula, do tamanho de um prato, e apontava para as 2 horas. 2 horas da tarde. Não obstante, ainda permanecia sobre a mesa a louça que servira de almoço. Uma garrafa branca, com resto de vinho, de Lisboa, cintilava a claridade reverberante que vinha do quintal. Gente, aqui a gente tem uma obra, O Mulato, de Aloysio Azevedo, que foi cobrada nessa época, nesse vestibular, tá? De uma gaiola dependurada entre as janelas desse lado, chilreava um sabiá, tá certo? Esse fragmento que eu acabei de ler, bem compassadamente com vocês, ilustra uma característica muito presente na prosa naturalista brasileira, conhecida como, gente, prosa naturalista brasileira. A gente está falando de uma obra e de um tempo literário, de um momento literário, naturalismo. Lembrando que para este ano nós temos novamente uma obra de Aloysio Azevedo. Então, mesmo tempo literário, mesma corrente literária. Características que vão permear a obra, assim como o Mulato. O fragmento ilustra uma característica muito presente na prosa naturalista brasileira, conhecida como determinismo científico. É uma característica. Experimentalismo narrativo. É uma característica. Críticas aos valores sociais. É uma característica. Ou detalhe descritivo. Eu falei para vocês, quando você ouve essa obra, você lê, né? Você pode fechar os olhos e vai imaginar como é o cenário. Por que isso acontece? Por causa de quê? Você se perde no tempo, né? No tempo, né, gente? E o tempo? É o momento do naturalismo. Eu fico perguntando aqui também o pessoal aqui no estúdio, onde eu gravo. E o tempo? Quanto tempo eu tenho? E ninguém presta atenção. Nem Leandro, nem Dona Ana. Estou falando aqui. E o tempo? Quanto tempo tem? Né? Senão o vídeo vou passar do tempo, tá certo? Tempo? Então tá. Então, por que eu estou falando de tempo? Por causa do naturalismo. E o que é explorado aqui nesse trecho? Obviamente, essa descrição de como é a casa, de como são as paredes, onde estão a porcelana, como é o armário. Então, um trecho da obra que, se eu desconheço a característica da literatura que embasa essa obra, eu vou me perder, tá certo? Mas aqui você não se perde, porque você já fez a sua leitura, você está entendendo a sua aula e você vai gabaritar na sua prova. E eu fico por aqui. Compliquei?